Nós vamos estudar do livro Pensamento de Emmanuel, fazendo sempre a pergunta do livro dos Espíritos, né, que ele nos traz, e nos ajuda a entender melhor cada pergunta, porque ele nos traz grandes orientações que às vezes ainda não temos. E a lição é a 24, que tem o título Perdão. A pergunta do livro dos Espíritos que é feita é do item 661 e nos é colocado a pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Então, está se perguntando, né? A pergunta do livro dos Espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta é a seguinte: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são as melhores preces. Por isso que os atos valem mais que as palavras. E Emmanuel faz um relatozinho aqui, né, para iniciar a orientação mais ainda sobre essa pergunta. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Então, as reencarnações significa para todos nós o perdão de Deus. Cada vez que voltamos ao corpo, né, ganhamos o perdão dele. Vai, não erres mais. E Emmanuel inicia nesse momento, né, a sua orientação para todos nós, dizendo: em resposta a Pedro, o velho pescador Galileu informa o divino amigo que devemos perdoar não 7 vezes, mas até 70 vezes 7, eternamente, né? Em outra oportunidade, aconselha conciliação com o adversário, enquanto estivermos a caminho com ele. Isso é, enquanto estivermos reencarnados. O perdão no conceito das religiões não reencarnacionistas significa apagar faltas. Limpar a alma do pecado, ou seja, do mal praticado. Então, para aquelas religiões que trazem o conceito não reencarnacionista, né? Não aceita as reencarnações, eles trazem o pensamento, apagar faltas. Limpar a alma do pecado, ou seja, do mal praticado. Eximir de responsabilidades. E Emmanuel diz: não nos dermos do perdão teológico, aquele que ofendeu alguém e recebe a absolvição humana, fica com a estrada livre para novos desatinos. Desses pensamentos contrários à reencarnação, né? Porque sabemos que a reencarnação é o perdão de Deus e devemos aproveitar enquanto estamos no corpo físico para acertarmos mais, né? Mas diante de outros pensamentos, a gente tem teologicamente, a gente tem o perdão como estamos livres e estamos para fazer mais desatinos, se quisermos, né? Porque já fomos perdoados. Como se vê, nesse tipo de perdão, visível estímulo a novos erros. Então, apagou as faltas, acabou o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, a gente tem estímulos a novos erros, novos enganos, novas ilusões. O homem sente inevitavelmente estimulado a novas quedas, novas reincidências, com fatais prejuízos ao processo evolutivo, que se retarda no tempo. A conceituação doutrinária do Espiritismo em torno do tema
perdão é bem outra. O que aprendemos na doutrina espírita é bem outra coisa, né? Muito diversa, menos fácil, porém, inegavelmente mais sensata e mais lógica. O perdão, segundo a doutrina espírita, não alarga as portas do erro. Pelo contrário, restringe-as sobremaneira, por apontar responsabilidades para quem estima a leviandade, a injúria, a crueldade, o desapreço, a integridade moral ou física dos companheiros de luta na paisagem terrestre. De acordo com os preceitos espíritas, não há perdão sem reparação consequente. Embora os próprios instrutores do mais alto lembrem as palavras evangélicas que nos incentivam a integração do bem com o bem, no apostolado da fraternidade, através do ensinamento, abre aspas, o amor cobre multidão dos pecados, fecha aspas, que representa a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Quem nos diz é Emmanuel. O perdão que o Espiritismo e os amigos espirituais preconizam, em verdade, não é tão fácil execução, não é de tão fácil execução. E aí ele traz para nós o que é preciso, né? Ele diz, requer muita boa vontade, demanda esforço continuado e persistente, reclama perseverança, pede tenacidade. É bem diferente do perdão teológico, que deve ter tido em algum tempo a sua utilidade. Não se veste de roupa fantasiosa, não se emoldura de expressões simplesmente verbais, não é dizer eu te perdoo, não é por aí, né? Os postulados espíritas indicam-nos por concessão de novas oportunidades de resgate e reparação dos erros praticados e dos males que deles resultarem. É muito mais complicado ainda, né? Porque fazemos um erro, cometemos um erro, já nos é pesado. E do mal que ele representar a outrens, né? Então, é muita responsabilidade. Aí, Emmanuel continua dizendo, elevados mensageiros do Pai, respondendo ao mestre Leones, afirmam que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Temos que passar pela dor que criamos no coração do outro, né? E Emmanuel assevera, desenvolvendo a tese doutrinária, que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, olha só, Emmanuel nos falando, hein? Ele assevera, desenvolvendo a tese doutrinária, que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. E ele nos aconselha também buscar sobre esse assunto no livro Consolador. Continua Emmanuel dizendo, André Luiz esclarece que Deus não castiga e nem perdoa. Não castiga e nem perdoa. Mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou de culpa ante a lei divina. E aí,
também vamos encontrar mais orientação no meu livro, O Espírito da Verdade. Continuando, Emmanuel, ele diz: para a alma realmente interessada no perdão, que não seja apenas um enunciado verbal, sem repercussões íntimas nas fontes augustas do sentimento, o ato de perdoar significa alguma coisa de grandioso e sublime, por isso mesmo difícil de executar. Então, Emmanuel está nos dizendo que para a alma, né, que ainda pensa que seja só um enunciado verbal, pode ser fácil, mas para aquela que repercute dentro dela as suas faltas intimamente, nas fontes augustas do sentimento, dentro do nosso, né, coração, que é o órgão que guardamos o nosso sentimento, o ato de perdoar significa alguma coisa de grandioso e sublime, por isso mesmo difícil de executar. Não impossível, né, mas difícil. E ele continua: não se constitui de vã afirmativa, eu perdoo, permanecendo o coração fechado a qualquer entendimento conciliador e a mente cristalizada nas vibrações menos fraternas. Então, não é o verdadeiro perdão quando nós declaramos eu perdoo, mas o nosso coração está fechado, né, ao entendimento, à conciliação. A mente está cristalizada nas vibrações menos fraternas, porque a gente pensa no outro que nos ofendeu, né, e a gente guarda sentimentos contrários à fraternidade. Então, essa é uma afirmativa vã, como diz Emmanuel. Não há perdão real, legítimo, definitivo, evangélico, doutrinário, quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor. Meu Deus, é tarefa, né? Enquanto nós nos dizemos evangélicos, doutrinários, né? Já temos esse conhecimento evangélico, doutrinário e legítimo, achamos que já temos condição de realmente perdoar, mas enquanto a gente não ajudar o ofendido, aquele que nos ofendeu, a servi-lo cristamente, a socorrê-lo nas necessidades de qualquer natureza, se preciso. As verdadeiras características do perdão com Jesus, apregoada pelo Espiritismo, são realmente singulares e difíceis. Esquecimento do mal recebido, não nos regozijamos com o insucesso do ofensor, auxiliarmos discretamente, sempre que possível, ao adversário. Discretamente, sem que o outro nem perceba, nem ninguém possa também perceber que estamos fazendo porque, né, desejamos ajudar, mas sem que outros percebam. Usarmos a delicadeza sincera no trato com os que nos amagoaram o coração ou feriram a nossa sensibilidade. É muita coisa, né? Para se dizer que perdoou alguém, tem que realmente ser o perdão, como Jesus nos recomenda. Vibramos fraternalmente em favor dos que nos desestimam. Temos que vibrar fraternalmente em favor dos que não gostam de nós, nos desestimam, não gostam da gente, né? Como se observa, perdoar, segundo o Espiritismo, não é problema a resolver por meio de afirmativas apressadas, sem vivência interior. Então, a gente tem pressa de dizer a quem a gente ofendeu, pedir perdão ou perdoar, mas não são com afirmativas apressadas. Tem que ser agora, tem que ser hoje, né? Sem vivência interior,
não tem como expressar o nosso perdão. O maior beneficiário do perdão não é, como parece, aquele que o recebe, mas o que o concede. O que é perdoado se reconforta, se reanima. O que perdoa, sinceramente, recolhe dos céus as mais profundas bênçãos. Bênçãos que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou suplantar, tais como, olha só as bênçãos que Emmanuel coloca para quem sabe perdoar. Conservação da paz interior, é uma pessoa sempre em paz, né? Não guarda sentimento de ninguém, mesmo que ofendido, como nos diz aqui, desestimado por todos, não tem problema, né? Mas ele guarda a paz interior, conserva a paz interior, preservação da saúde, olha que bênção, né? A alegria de transformar o adversário em amigo, pelo reconhecimento que o perdão desperta e suscita. Exercitação, cultivo das mais belos sentimentos da alma humana. Tais sejam, por exemplo, a humildade, o altruísmo, a nobreza moral. Quem não perdoa, permanece ligado ao adversário. Agora ele vai falar contra, né, aquele que... os prejuízos de quem não perdoa, né? Quem não perdoa, permanece ligado ao adversário, encarnado ou desencarnado, pelas faixas escuras do pensamento hostil. Quem não perdoa, insistindo na mágoa raivosa, permite se estabeleça entre a sua e a mente do adversário uma ponte magnética. Veja bem, a gente, através do pensamento, do sentimento que guarda mágoa, né, raivosa, a gente faz uma ponte de ligação com o adversário, tanto no corpo como fora dele, né? Uma ponte magnética através da qual circulam em regime de vai e vem, de idas e voltas, de vai e vem, de idas e voltas, pensamentos negativos, né, raivosos, consecutivas às vibrações do ódio e da vingança. Quem perdoa, liberta o coração para as mais sublimes manifestações do amor que eleva e santifica. A alma que não perdoa, retém o mal consigo assemelha-se a um vaso cheio de lama e de fel. A alma que não perdoa, ela retém o mal consigo e assemelha-se a um vaso cheio de lama e de fel. Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor seja em nosso espírito como o sol brilhante em casa limpa. Veja bem, né? O sol brilhando, o nosso pensamento amoroso é como o sol em casa limpa. Não temos ressentimentos mentais, sentimentais, de ódio, de vingança com ninguém, com irmãos nossos. Então é o sol em casa limpa, a casa está limpa, a casa mental, né? E está brilhando, e está emitindo pensamentos positivos, vibrações boas. Maravilhosos conceitos extraídos das obras de André Luiz, aquele que perdoa dissolve, ainda hoje, aqui mesmo, os antagonismos nas águas puras e doces da compreensão. E ele termina dizendo, Emmanuel, que quem não perdoa transfere para amanhã noutras existências, em qualquer parte do universo ilimitado, os dolorosos reajustes, que bem se poderiam extinguir na presente reencarnação. Olha a bênção, né? Da reencarnação, o perdão de Deus.
Terminando, ele diz, Emmanuel, aquele que perdoa transpõe os pórticos da espiritualidade, da morte do corpo físico, com a paz na consciência, a luz do espírito, o consolo no coração. Quem não perdoa, carrega consigo no mundo extracorpóreo a sombra e o remorso. Então, é uma lição preciosa, né, para todos nós. Sempre estamos questionando, né, sobre o perdão, e a gente muitas vezes traz pouco entendimento sobre o perdão. E Emmanuel nos diz que é tarefa difícil. E também vamos completar aqui rapidinho, do livro Justiça Divina, algo também, né, dessa lição, trazida por Emmanuel também, através das mãos mediúnicas abençoadas do Chico Xavier, a lição que nos traz o título, Perdoados, mas não limpos. Perdoados, mas não limpos. E ele nos diz, em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Que a gente sabe o que fez, né? Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos espargir na estrada alheia permanece dentro de nós, por agonia e constrangimento. Quando a gente se lembra, né, da maledicência que a gente fez diante de irmãos nossos. A gente está perdoado, mas não está limpo, porque o sentimento guarda a consciência, né, do que a gente desejava fazer. Está dentro da gente. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta, incontinente, a lenhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Às vezes agimos, né, diante dos nossos vizinhos, e invigilantemente, né, deixamos de apresentar, através das nossas ações, o que aprendemos no Evangelho com Jesus, né? Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza. Alguém nos perdoou, fomos fracos uma hora, né? Agimos condenando ou falando de alguém, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos, no delírio da violência, mas onde estivermos é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Chagas que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflições a pesar-nos na vida. Injúrias aos semelhantes e a zorragues mental que nos chicoteia. A serpente, ela carrega consigo o veneno que vincula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal. Mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, mesmo para nos defender. Porque todo mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre aquele que passaram pelos golpes da nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, fugindo nos planos superiores, já se promoveram, né? Nos perdoando as nossas faltas.
No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e envolve entre os seu próximo. Cada consciência vive e envolve entre os seus próprios reflexos. Então, cada um de nós, cada consciência, encarnado ou desencarnado, a gente vive sobre os nossos próprios reflexos, no bem ou no mal. Nos diz Emmanuel, terminando, é por isso que Allan Kardec afirmou, convincente, que depois da morte, aquele que se redima no campo individual, para o crescimento, a presença incessante das vítimas e da circunstância do crime é suplício cruel. Veja bem, depois, Allan Kardec nos trazendo as lembranças, que ele nos afirmou que depois da morte, até que a gente se redima, ou os outros se redimam, os que nós ofendemos, os que nós magoamos, o crime está sempre, junto a nós, está sempre na lembrança, as vítimas estão na nossa lembrança, circunstanciais do crime e do suplício cruel. O que a gente fez, a gente nunca vai esquecer, vai estar gravado na nossa consciência. Então, que possamos refletir nessas lições sobre o perdão, que não é fácil para todos nós, mas também não é impossível, Podemos, como nos recomenda Emmanuel, mesmo que em defesa nossa, não hajamos no mal, porque fica gravado e vamos sofrer as consequências de tudo que fizermos. Porque as vítimas, aquelas que se magoaram, que foram cruelmente criticadas, que foram assim magoadas e muitas vezes fomos truculentos contra alguém, são pensamentos que estarão ligados a nós. Até que se redima, se melhore, tanto eles como nós, vai demorar, Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus pelas orientações que Emmanuel, usando as mãos abençoadas da mediunidade do Chico Xavier, nos trouxe recordações dos nossos deveres, muitas vezes esquecidos por todos nós aqui na Terra, mas relembrados por esses benfeitores amigos que estão presentes em nossas vidas e não nos abandonam pelas nossas fraquezas, conhecem-nos a todos e cultivam pensamentos, emitindo livros, lições, orientações, inspirações para que possamos prosseguir. Abençoe-nos, Jesus, a todos, fortaleça-nos, encarnados, desencarnados, abençoe a todos aqueles que em casa ficaram e que estão aqui, junto a nós, nesse salão, representando os seus familiares que não puderam vir. Abençoe aqueles que tiveram dificuldades em se fazer presente. O motivo tu sabes. Por isso, te rogamos, abençoe os desencarnados, aqueles que desconhecem ainda, Jesus, como nós encarnados, o rumo, a orientação para vivermos cada dia contigo. Que assim seja.